Meus amigos, acabou aí a rodada, né? Uma rodada aí muito difícil para o clube do Remo. O Remo começou a rodada na terceira posição, termina ela na sexta. O último time que tem chances de acesso. Duas vagas ainda estão em disputa, tendo em vista que Coritiba e Atlético Paranaense subiram, né? O Atlético Paranaense, depois de muito sofrimento na competição, volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Conseguiu o acesso de uma maneira, eu diria, absurda. Uma virada épica para cima da Ferroviária no último minuto ali. Depois de estar perdendo o jogo, o Atlético vira o jogo, vence e se garante na Série A do Campeonato Brasileiro. Por sua vez, o Remo vai enfrentar o Goiás, não dependendo mais de suas próprias forças. O Remo tem que vencer o Goiás e torcer para uma derrota do Criciúma e um tropeço da Chapecoense. Não tá fácil. Chapecoense enfrenta Atlético Goianiense e o Criciúma vai enfrentar fora de casa o Cuiabá. O Clube do Remo, como eu disse para vocês, enfrenta o Goiás no Estádio Olímpico do Pará. Ou vai não. Porque, segundo aí algumas informações, o Bainão está sendo cogitado para sediar esse último jogo do Clube do Remo. Eu sei que o Marcos Braz ele tem pouco conhecimento do que é o Remo, do que é o torcedor do Remo e o que é a emoção do torcedor do Remo. Mas o Tonhão sabe. O Tonhão sabe do perigo que é esse jogo no Bainão. O Tonhão sabe. Ah, mas o Bainão me sinto mais em casa. Não tem. Com esses jogadores aí, sabe por que é o perigo? Eu vou explicar para vocês. Imagina se o Remo perde para o Goiás em casa. Ou empata com o Goiás. Esses jogadores tiricentos aí, bundas moles aí, jogando sem vontade, sem raça nenhuma. Em campo, o Remo perde para o Goiás. Ou empata. O que você acha que o torcedor do Remo vai fazer? O que você acha que vai acontecer? Você acha que eles vão jogar rosas no gramado? Obrigado. Vocês protagonizaram a melhor campanha da nossa história. Não, ninguém vai fazer isso. Até porque a gente sabe o tamanho do Remo. A gente sabe que isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Isso é o mínimo, na verdade. O Remo está brigando por acesso, é o mínimo. O mínimo que o torcedor merece. Então, é muito mais seguro para os jogadores, inclusive, esses bunda moles aí, jogar no Estádio Olímpico do Pará. É muito mais seguro. É um estádio mais aconchegante, com mais segurança e que o torcedor, mesmo que não consiga o acesso, pelo menos vai em paz para casa, vai ali, vai voltar com uma tranquilidade. Os jogadores também terão uma tranquilidade depois. Até mesmo para os jogadores terem um pouco mais de, eu diria, não merecem, tá? Eu estou preocupado com o Bainão, não com os jogadores. Esses jogadores não merecem preocupação nenhuma. Porque o que eles fizeram ontem em campo foi uma palhaçada, uma sacanagem. Os caras ganhando em dia, avião fretado, toda a mordomia do mundo, e os caras simplesmente pipocam diante de um time que vinha com pelo menos 3 meses de salários atrasados. Então, não tem desculpa. O jogo contra o Goiás, eu quero pelo menos a vitória. Pelo menos a vitória. Se vai subir, vai depender muito dos nossos adversários, da incompetência dos nossos adversários. Mas nós temos que fazer a nossa parte e ganhar do Goiás. Tá? Ponto. Não vai ser fácil. Já vou adiantando aqui que não vai ser fácil. Deixa eu falar agora aqui sobre Sávio e Pedro Costa, né? Surgiu aí um rumor durante o dia de que Sávio e Pedro Costa não teriam ido para o jogo por questões indisciplinares, tá? E é claro que o Guto não explicou por que optou por não escalar um lateral, o único lateral direito que a gente tinha, e também de não levar para o jogo o Sávio, para ser pelo menos uma opção, tendo em vista que no jogo contra a equipe do Novo Horizontino, o Sávio foi bem. O Guto não explicou. O Guto também não negou essa informação da indisciplina. Hoje, o Pedro Costa, agora há pouco, soltou na rede social dele uma nota ali, um post, dizendo que não tem nada de indisciplina, que foi uma outra questão, que só a comissão vai poder falar aí. Ele não pode falar, inclusive. Alguma coisa está acontecendo, né? Alguma coisa está acontecendo. Esses caras estão escondendo alguma coisa da gente. E é isso que mais me deixa preocupado para esse jogo contra o Goiás. É que esses caras não estão jogando a limpo com a gente. O Sávio, a gente tem todos os motivos do mundo para desconfiar. Por quê? Eu lembro que num jogo em que o Remo perdeu
nesse ano, eu não sei se foi pro Criciúma, na Copa do Brasil, mas foi um jogo que o Remo perdeu. No outro dia o Sávio foi pro bar beber. No outro dia. Tem fotos, torcedores viram ele lá. Então, eu não ponho a minha mão no fogo pelo Sávio. Também não vou dizer aqui, de maneira leviana, que ele estava na gandaia, que ele estava na noitada. Não vou falar isso. Quem tem que explicar pra gente é o Guto. É o Guto que tem que explicar pra gente. Agora, Sávio, se você não quer jogar mais no Remo, irmão, você tem proposta, se não me engano, do esporte. Chega pra diretoria. Não quero mais jogar no Remo, não quero mais ajudar vocês. Não quer ajudar, irmão? Tudo bem. É uma escolha sua. Mas não atrapalha, velho. Não atrapalha o nosso desempenho, o nosso trabalho. Já tem muita gente fora querendo atrapalhar. Já tem muita, acredita, já tem muita gente que quer ver o Remo pelas costas. Não seja mais um. Até porque você, diferente dessas pessoas, você é um cara que recebe um salário do clube. Pô, o torcedor confiou em vocês. O torcedor fez tudo o que ele podia para apoiar vocês. E o que vocês fizeram? O papelão de ontem. A partida ridícula com o Novo Horizontino. Claro que teve muito dedo do Guto nessa história. Claro que o Guto, ele tem participação direta nesse fracasso aí, nesses 2 últimos jogos. O Guto tem participação, é o maior responsável. Manteve o Pedro Castro no último jogo e nesse jogo agora cagou totalmente o time. Eu não vou ficar aqui falando, vamos manter um discurso aqui mais ameno, mais passivo. Não. Eu vou cobrar esses caras da minha maneira. E eu estarei lá, domingo. Eu vou pro jogo. Eu quero, no mínimo, raça desses caras. No mínimo. Como torcedor, eu quero isso. E você, torcedor, tem que exigir isso também. Porque esses caras tiveram todas as mordomias do mundo. Agora, nós temos que lutar ainda mais. Nós temos que brigar ainda mais. O Remo não depende mais só dele. Como eu disse para vocês. Tem que ter uma combinação para o Remo subir. Primeiro ganhar do Goiás. O Remo já ganha a posição do Goiás. O Goiás tem 61 pontos. O Remo tem 59. Ganhando do Goiás, o Remo vai a 62. O Criciúma, que tem, se eu não estou enganado, 61 pontos, vai a 62. Se empatar com o Cuiabá. Porém, o Criciúma tem mais vitória que o Remo, então ele ficaria à frente do Remo. Mas isso pouco interessa se a Chapecoense empatar. A Chapecoense tem 59 pontos, o mesmo número de pontos do Remo. Se a Chapecoense empatar o jogo dela e o Remo ganhar, o Remo estará na Série A do ano que vem, mesmo com todos os problemas que a gente enfrentou. Seria o prêmio, né? Só que para isso, os jogadores vão ter que correr atrás. Sabe por quê? Porque vai vir um Goiás para Belém babando. Vai vir um Goiás com ar de favorito. E é favorito. Hoje, pelo desempenho do Remo, pela frouxura dos nossos jogadores, bunda molice deles, o Goiás é favorito para ganhar o Remo em Belém. Então não vai pro jogo, você não torce. O Remo é para quem acredita. Para com isso, cara. Para com isso, que se eu não acreditasse, eu não estava aqui. Se eu não acreditasse, não me daria o trabalho de vir aqui às 20h17 falar isso aqui para você. Só que eu trabalho com fatos e realidade. Eu tenho meu clubismo aqui, sou clubista pra caramba, mas eu tenho que ser realista com vocês, verdadeiro totalmente com vocês. E o Remo não é favorito para esse jogo. Tá com 2 desfalques no time titular. Pode ser 3, caso o Marcelinho não jogue. Pode ser 3. O Guto não vai ter o filho dele, que está suspenso, né? O Pedro Castro está suspenso, amém. Pode botar esse Natan Pescador no meio do time aí, porque ele também ama esse Natan Pescador. Então nós temos vários problemas. E o Goiás vem de 2 vitórias seguidas. Não convenceu? Não convenceu, é verdade. Uma vitória muito complicada contra o Cuiabá, uma vitória hoje contra o Novo Horizontino, um futebol não brilhante do Goiás, mas ganhou. Ganhou. Talvez precise só do empate contra o Remo para subir. O Carille vai jogar com o regulamento debaixo do braço. E ele sabe. Ele sabe jogar com o regulamento debaixo do braço. O Remo que vai ter que correr atrás.
O Remo que vai ter que tirar forças não sei da onde para ganhar esse jogo. Mas se quiser sonhar com o acesso, vai ter que entrar em campo e vencer o Goiás. Como vai fazer isso? Não sei. Mas vai ter que vencer. Pelo menos para terminar o ano com honra. Ah, não subiu, beleza, mas a gente ganhou dos caras. Os caras também não subiram. E para que isso aconteça, o Criciúma não tem que perder, a Chapecoense tem que ganhar. Ponto. Então, pro Remo ganhar do Goiás e não subir, a Chapecoense tem que ganhar o jogo dela e o Criciúma não pode perder. E aí? Você acha que é impossível disso acontecer? Eu não acho. Se o Marcos Braz agir nos bastidores, a gente pode ter uma vida um pouco mais, eu diria, com um sonho mais ativo. Se ele for depender só desses caras aí, como o Fábio fez em 2021, a gente não vai conquistar o acesso. Se for para depender só da vitória desses jogadores aí, não depender de uma vitória de Atlético Goianiense, que tem que entrar com vontade lá contra a Chapecoense, uma vitória de um Cuiabá que joga dentro de casa contra o Criciúma, se não depender disso, se não tiver isso, o Remo não vai conquistar o acesso. Então o Marcos Braz tem que agir. Agora os jogadores do Remo tem que criar vergonha na cara e honrar a confiança e principalmente tudo que a gente fez por eles. Tudo. Agora é a hora de retribuir. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.